Boa noite e bem-vindos ao 12º episódio de Portugal Primeiro. Eu chamo Alexandre Gazu, espero que tenham tido um ótimo fim de semana. Eu venho-vos hoje com uma grande notícia, última hora no sentido que foi hoje às 9h30 da manhã, acho eu que isto foi reportado, uma grande mega operação da Polícia Judiciária contra uma gigantesca rede de tráfico humano, ou mais correto dito, uma rede de imigração ilegal que fomentava e prestava serviços a favor de trazer cá pessoas de países que não deviam, ou de pessoas que vinham de países que não estão, como é que eu digo, verificados, não sabemos quem são, não verificamos os seus documentos, nem vemos nada de nada, nem sequer têm uma pequena entrevista para entrarem no país, simplesmente deixamos entrar e eles podem, depois de estarem em Portugal, por causa da Schengen Zone, conseguem circular para qualquer país da Europa livremente. Outra vez, isto são pessoas que nós não fizemos nenhum background check, não fizemos nenhum, como eu disse, entrevista, não sabemos quem são, nem sabemos a cara deles, só sabemos que eles fizeram uma pequena inscrição para dizer eu quero um trabalho em Portugal, deixamos-los cá entrar e eles saem daqui e nunca mais os vemos. Também este episódio eu irei falar sobre a minha aparição na live stream do professor Carlos Dias no sábado, não sei se vocês viram, em que eu estive a debater o professor sobre vários temas. Não foi exatamente um debate, foi mais tipo uma pequena conversa, mas mais ou menos tornou-se num debate, como se torna sempre, mais uma discussão, podes dizer. E eu posso dizer que eu ganhei, tipo, simplesmente eu ganhei, até o chat dele estava a concordar comigo. E nós falámos sobre muitas coisas, sobre mulheres, como sempre, mas também sobre, por exemplo, aos Estados Unidos da América, falámos sobre a guerra russo-ucraniana e mais algumas coisas como identitarismo, como liberalismo, que é, na minha opinião, a ideologia do professor, sobre democracia e outros regimes não tão democráticos. E foi uma boa stream, na minha opinião. Acho que foi para umas 3 horas de só falar. E o Setor até disse que esteve até à 1 da manhã a falar comigo, por isso acho que se o Setor teve assim tanto tempo a aturar-me, diria que foi uma boa stream, porque vocês também deviam ir lá ver. Com isso tudo dito, iremos aqui começar. Só quero dizer olá a toda a gente. Temos aqui o Alexandre, a Maurício Pinay, o Snid, o GH, o Conguito, o J-Nuclear. Está aqui o J-Nuclear por acaso a dizer desmantelou, mas não vão fazer nada. E isso é verdade. Nós já vamos ver quão certo é que tu estás com este próximo vídeo. O GH a dizer, mas Alexandre, foste muito mal educado, desculpa lá. Houve, é bom conteúdo, ok? Iremos aqui começar. Eu acho que, como normalmente as pessoas demoram um bocadinho a chegar à live stream, irei começar com as notícias mais pequenas, que é a minha aparição na live do professor Carlos Dias. Eu não tenho muito para falar sobre isso, porque honestamente não estou muito interessado, por isso esta secção vai ser um bocado mais curta. Mas eu só quero dizer, acho que é impossível de negar que o professor não é um bocado ingênuo, no mínimo. Porque eu estive lá, ok, e digam-me se eu é que tenho razão ou se é o professor que tem razão. Então, eu digo. O que é que eu disse exatamente? Eu digo algo no sentido de. O complexo industrial americano fará tudo para criar e fomentar guerras que a América tem com qualquer país ou continente ou quer que seja. E o que eu quero dizer com isso é, se o complexo industrial americano quer uma guerra, eles estão dispostos a pagar bilhões de dólares para que isso aconteça, estão dispostos a subornar políticos ou ativistas e isto foi do que eu disse que o professor discordou com, eles estão dispostos a matar pessoas, os seus próprios americanos, para criar um clima suficientemente vantajoso para eles poderem começar uma guerra. Porque, como eu disse, por exemplo, com o que aconteceu quando a América entrou na Segunda Guerra Mundial, eles dizem que o Japão atacou Pearl Harbor. O problema com isso é que o Japão não queria nada, 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 e ninguém queria que a América se juntasse à guerra. Havia alguns líderes que gozavam que a América estava demasiado lenta ou era demasiado tardio para entrar na guerra, mas mesmo assim eles não queriam que eles se envolvessem. Eu estou a falar, é claro, do lado da Alemanha e do Japão e de outros. E
A América e o complexo industrial americano e outros, também havia outras pessoas, outras entidades com outros interesses, todos eles queriam guerra. Mas o problema, e isto foi o que eu disse na live stream, o povo americano não queria guerra. Havia um grande movimento contra a guerra e havia um grande percentagem do povo que estava contra a guerra, maior do que as pessoas estavam a favor. Eles diziam, esta guerra não tem nada a ver connosco, nós não queremos estar a gastar recursos, nós não queremos estar a gastar vidas dos nossos próprios a lutar a guerra dos outros. Por isso, bora não estar lá. E é claro, o complexo, não só militar, mas também político americano, que era pró-guerra, trabalhou overtime para criar propaganda e criar, sei lá mais o quê, a favor da guerra, a comprar, por exemplo, e já houve desenhos, e quando eu digo desenhos estou literalmente a dizer tipo cartoons, criados a dizer que quem era anti-guerra era pró-Hitler ou algo assim, que era, é claro, ridículo, mas eles faziam qualquer coisa. Como eu disse, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa, a dizer qualquer mentira que seja, para conseguirem a sua guerra. E uma das coisas que eu disse foi: então, existe aqui estes países que estão em guerra e não querem que a América se junte. E a primeira coisa que eles fazem é atacar os Estados Unidos, forçando-os a entrar na guerra. Isso não é um bocado ridículo? Isso não é isso exatamente o que os neocons e sei lá mais o que queriam? Eles querem uma guerra e por isso acontece esta situação incrível que justifica a entrada da América na guerra. Da mesma maneira, e é claro, isto não foi uma coisa que aconteceu uma vez, eu digo, por exemplo, com Bashar al-Assad e o Obama. O Obama era contra a guerra, não sei se sabes. Quer dizer, ele não era contra a guerra, mas ele dizia muitas vezes que não queria entrar. Há muitos presidentes que diziam abertamente: eu sou pró-guerra, eu quero entrar, blá blá. O Obama era um daqueles que dizia: ah, não, eu não quero tanto entrar. E o povo americano, que elegeu o Obama e outros, também diziam que eram anti-guerra, que eles não queriam lutar em mais guerras que não tinham nada a ver com os Estados Unidos e eram lutadas a milhares de quilómetros de distância. Agora, o que aconteceu é o Obama disse especificamente isto: nós não iremos entrar na guerra destes países, acho que na altura era com Bashar al-Assad, nós não iremos entrar na guerra desde que, e isto era a grande causa humanitária, desde que não usem e não ataquem usando armas químicas. Não façam isso e nós não iremos entrar. Uma semana depois, ataque de armas químicas. E os Estados Unidos e o Obama diz: bem, eu disse isto, vocês violaram as regras, agora temos de entrar, somos forçados. E o que é que acontece, é claro, com isso? O povo diz: epá, então, Obama, e os conservadores também, muitos deles eram pró-guerra, os republicanos, dizem: então, Obama, disseste que ias entrar só se eles usassem armas químicas e acabaram de usar armas químicas, então. E olha, pois, eu disse isso. Parece que vamos ter de entrar nesta guerra. Parece que vamos ter de alimentar mais outra guerra de décadas e décadas. E vamos ter de destruir mais países do Médio Oriente que nada de mal fizeram, honestamente, para beneficiar quem? Não sabemos. Porque os países que daquele lado ficam destruídos. A América não ganha nada com isso. Porque tipo, muitos daqueles países nem sequer petróleo ou outros recursos naturais têm. São só desertos com pessoas. E o que acontece é que toda a gente fica prejudicado, excepto alguns países que beneficiam dos seus inimigos serem destruídos e o complexo militar americano que ganha trilhões de dólares com isso. E o que eu disse era, especificamente, a América é conhecido que eles têm estado a fazer isto há muitos anos, não estaria fora do alcance destas pessoas. Quem quer que esteja por trás destes ataques. Eu não estou a dizer que é toda a gente, nem sequer estou a dizer que é uma maioria, mas há estes ataques a acontecer e há pessoas que estão por trás deles que eu acho que estão, pelo menos, ou no governo americano ou a trabalhar com os americanos para criar este apoio democrático pela guerra, o apoio do povo pela guerra. E eu digo, eles, como beneficiam tanto, com tanto dinheiro e sei lá mais o que com estas guerras, na minha opinião, eles estão dispostos a fazer tudo. Isto envolve tortura, morte, subornos, destabilização de regimes ou de países, subversão de democracias ou de ditaduras ou qualquer regime que seja que eles estão a tentar desmantelar. E o professor vem e, na sua opinião,
educado, ele tem 50 mestrados e sei lá mais o quê. Ele diz, ai, eles têm trilhões de dólares a ganhar com criar guerras. Ai, não, mas matar pessoas, isso é demasiado longe. Tipo, o que é uma guerra? É matar pessoas, não? Mas ele diz, não, não, mas eles nunca fariam isso. Eles nunca matariam outros ou os seus próprios para alimentar apoio para uma guerra. E é tipo, eu estava a dizer, a sério? A sério? Tu achas, seriamente achas que eles nunca fariam tal coisa? Que eles não estão dispostos a ir tão longe, que na minha opinião nem sequer é assim tão longe, porque outra vez, eles estão a fazer isto para uma guerra. Tu sabes o que é uma guerra? Quer dizer, ele diz que trabalhou nas operações especiais e sei lá mais o quê, ele deve saber o que é uma guerra, pessoas morrem de ambos os lados, e ele está a dizer, ai não, mas eles nunca matariam os seus próprios para fazer isso, a sério? Especialmente quando consideras o facto de que muitas destas organizações, as pessoas lá dentro, nem sequer se consideram americanos, nem sequer se consideram parte do seu país. Muitos deles são estes cosmopolitanos que dizem não têm raízes, não pertencem a nenhum país, são simplesmente pessoas que andam por aí livremente. E é claro, isso diz, bem, será que eles consideram os americanos que matam como os seus próprios? Na minha opinião, mesmo se considerassem, eu diria que não está fora da sua tabela de opções. Mas mesmo assim, mesmo se. Mas sabendo o que nós sabemos sobre quem são estas pessoas, muitas deles nem sequer pensam dessa maneira. Quando eles explodem com uma fábrica cheia de americanos, eles não. Na minha opinião, muitos deles nem sequer piscam, nem sequer pensam duas vezes, nem sequer piscam os olhos. É simplesmente outro dia para muitos deles. E eu disse exatamente, quer dizer, não só essa ingenuidade, mas também com o facto de ele estar a dizer: bem, tu e o Afonso acreditam em tudo o que o Adolf Hitler acreditava, por isso. E é tipo. E eu disse isto perfeitamente, na minha opinião. Então, eu estou a debater com um professor da direita securitária ou estou a debater com um esquerdista? A única diferença é que em vez de cabelo azul, ele não tem cabelo, não é? Foi uma boa piada, na minha opinião. Mas é verdade, quer dizer, não é verdade. Quando eu estou. Se eu debatesse com um esquerdista e quando tu ouves estes debates esquerdistas, o que é a primeira coisa que eles dizem? Nazi! Tu és um fascista! Tu és um racista! Tu odeias pretos! Tu odeias qualquer pessoa que não tem a mesma cor de pele que tu! Tu odeias homossexuais! Blá blá blá! Infinitamente! E depois, aqui estou eu com o professor, outra vez, da direita securitária. E o que é que nós estamos aqui a debater? Tu és um fascista. Não, não sou. Tu dizes isso, mas na verdade és. Uau, ganda diálogo, ganda debate. Nós estamos a chegar muito longe com isto, não é? E que tal, em vez de dizeres essas ideias são erradas porque outras pessoas a tiveram, ou eu acho que essas opiniões são iguais a isto, que tal simplesmente debatermos as opiniões? Que tal simplesmente dizermos, em vez de dizermos isto nunca pode ser falado sobre porque más pessoas antigamente tiveram estas ideias ou falaram sobre isto ou o que quer que seja, que tal simplesmente disséssemos, ei, estas ideias são melhores do que as que temos agora ou não? Ponto final. Mas, é claro, para um cão velho não aprende truques novos, por isso tudo o que é diferente do que ele já sabe ou o que ele já acredita é demasiado radical para ele. Tudo. A esquerda, quando propõe novas soluções, ele diz isto é radical, isto é ridículo. Quando a direita propõe novas soluções, isto é radical, isto é ridículo. Mas eu não estou a dizer verdade. E outra vez, isto é suposto ser a direita securitária. Quer dizer, se isto é a direita securitária, nós não precisamos de uma esquerda, na minha opinião. Nós não precisamos de liberais, nós não precisamos de esquerdistas, nós não precisamos de um bloco de esquerda se estes são os nossos comentadores da direita. Se os políticos tiverem as opiniões que o professor tem, então Deus nos acuda. Os políticos, é claro, da direita securitária, é o que eu estou a dizer. Porque o que é que. Tipo, direita securitária, tipo de segurança, de força, o que é que eles estão a. Em termos de direita, o que é que eles estão a segurar? Porque eles estão a segurar a este ramo de uma árvore. É tipo, por exemplo, com direitos homossexuais, por exemplo, eles estão tipo, bem, a segurar ao ramo, desde que não estejam a tocar em crianças. E é tipo, o problema é que o ramo já está quase partido. A esquerda já quase partiu o ramo a que ele está a segurar. E ele está todos os dias a pegar-se em cada vez menos ramo, porque o ramo, né, os pequeninos ramos estão-se a partir, mas o ramo grande, também agarrado à árvore, está a começar a descolar.
E é tipo, e eu proponho e digo, em vez de agarrarmos aos ramos, tal simplesmente saíssemos desta árvore que a esquerda criou para nós nos estarmos a segurar? Porquê lutar e porquê argumentar no jogo que a esquerda criou e em vez disso saímos, né? Mandamos o tabuleiro de xadrez para o chão e dizemos nós vamos falar como nós queremos, nós vamos dizer o que nós quisermos, nós vamos jogar este jogo político da maneira como nós queremos jogar, com as nossas regras. Mas com isso, era só isso que eu queria dizer. Havia muito mais que foi dito na live stream e está aqui por acaso o Francisco Castro a dizer China number one, China number one. Por acaso, agora que me lembras disso, também quero falar sobre isso. Então, o professor que vive na Austrália, claro, ele diz... Porque eu estou a dizer que lá na China eles por acaso têm uma vida bastante boa, apesar de não terem democracia. E eu, na minha opinião, é porque não têm democracia, mas isso fica para outro dia. Então eu digo... os chineses estão a ter uma vida boa e está cada vez melhor, e se só olhares para a China e comparares com os países europeus ou a América, eles estão a crescer de uma maneira muito melhor do que nós e do que os americanos. E do que os australianos, é claro. E todos os países do Ocidente e né, do primeiro mundo. E ele diz, ai não, na Austrália nós estamos a receber ondas e ondas de imigração da China e os chineses estão todos a fugir da horrível ditadura da China. Estão todos... É por isso, e ele para tentar rebater o meu argumento... Não, tu estás errado porque olha para estes chineses todos a fugir, palavra importante, a fugir desta ditadura. Eles têm medo do que está lá a acontecer, eles não gostam do que está a acontecer e eles estão dispostos a serem perseguidos e a gastarem milhares de euros, sei lá mais o quê, para fugirem desse país. É claro, e eu disse isto, quer dizer, brilhantemente, mas também obviamente, na minha opinião, que é, então fala com estes chineses e diz-lhes se gostam ou não do país de onde vieram. E todos eles, a esmagadora maioria, tipo 99%, dizem China number one, China number one. Adoro ser chinês, eu adoro a China. A China, apesar de eu ter acabado agora de emigrar para a Austrália, a China é o melhor país do mundo. A China irá liderar o mundo um dia destes. Nós somos os melhores, nós somos poderosos, nós somos muito melhor do que vocês. E é tipo, ok, então deixa ver se percebi. Eles estão a fugir de um país que adoram. E a razão porque a China é tão má é porque eles têm uma população que dizem que os adoram? Deixa ver se eu percebi. Então, não é isso? Porque tu olhas para... E existem alguns, mas na esmagadora maioria tu falas com estes chineses, dás entrevistas e assim, quantos deles é que dizem epá, eu escapei da horrível ditadura do Xi Jinping, ele é horrível, o que nos estava a acontecer? Isso não acontece. Para além de os lockdowns super intensivos que eles tiveram, para além disso, não há nada para estar a fugir, não há nenhumas queixas. E outra vez, não é para dizer, como eu disse na live stream, não é para dizer que a China não tem problemas. Como eu acabei de dizer, os lockdowns foram super intensivos, foram muito maus. Na minha opinião, não foram justificados. E isso foi uma coisa má que aconteceu. E se calhar até houve pessoas a fugir da China, chineses a fugir da China, que fugiram exatamente por essa razão. Mas na sua esmagadora maioria... quantos chineses é que estão a fugir de perseguição ou estão a fugir porque odeiam o país, odeiam o regime ou quer que seja? Na minha opinião, quase nenhum. E já agora, não é porque eles são brainwashed, não é porque eles são maluquinhos da cabeça, não é porque o Xi Jinping enfiou-lhes propaganda 24 horas do dia, 7 dias por semana, não é por isso. É porque, quer dizer, não é para dizer que essa propaganda não funciona. Claro que funciona. Toda a propaganda funciona. Mas é para dizer que eles, quando vêm viver para um país democrático, ainda assim preferem o seu país não democrático. Na minha opinião, isso diz muito sobre a comparação entre os dois regimes. Porque pessoas do Ocidente, como o professor, adoram dizer o nosso sistema é justo e é perfeito, não perfeito, mas dizem que é justo, é democrático e democracia é o caminho do futuro. Nós deixámos todos aqueles regimes patéticos e horríveis na Segunda Guerra Mundial, no passado. Isso é coisa de quando os ecrãs ainda eram a preto e branco. Isso é coisa do passado. Deixa estar aquilo ali. E depois,
nós vemos um país que ainda tem aqueles regimes do passado, comparado, os cidadãos vêm, que viveram lá a sua vida toda, vêm para países democráticos e muitos deles dizem que preferem os países não democráticos, preferem o seu país de origem. Epá, não é para, e já agora, não é para dizer que obviamente eles não têm algum viés. É claro que serem chineses a vir da China teriam algum bias para o seu país de origem. Mas mesmo assim, se fosse tão mau como eles dizem, eu diria que seria mais tipo as pessoas que vêm da Cuba ou da Coreia do Norte, que dizem que realmente fugiram da perseguição e realmente estavam lá encurralados no seu país e por pouco, por um triz, conseguiam escapar de execução por traição ou algo assim. Enquanto que a China deixa os seus habitantes maioritariamente livremente andar pelo mundo, porque ele não tem medo de que eles vão abandonar a China para sempre. Eles sabem que eles vão manter leais, porque o seu país, porque são leais ao seu país, mas também porque o seu país é o melhor, na sua opinião, é claro. E é só essa a razão que importa, porque ele sabe que eles não vão fugir do seu país, eles vão simplesmente emigrar para outros países para terem mais oportunidades, que muitos deles depois enviam de volta para o país da China. Tipo, eles ganham, como muitos imigrantes fazem, ganham um grande salário lá fora e grande parte do dinheiro volta para a China, e isso beneficia a China. Mas acho que com isso, bora passar para a história a sério, bora passar para a grande história do momento, última hora, às 9h30 de manhã, de hoje, segunda-feira, dia 17 de julho, nós temos aqui a grande notícia. Diz aqui, isto é reportado pela CNN Portugal. Mega operação. Polícia Judiciária trava rede que faz circular milhares de imigrantes ilegais na Europa graças a uma lei portuguesa. Outra vez, hoje às 9h33. Isto aconteceu. Se vocês ligarem o Jornal da Noite, que começou quando eu comecei este episódio, é claro, esta provavelmente é a grande notícia de última hora. É a grande notícia de hoje. E eu acho, quer dizer, há aqui um artigo, mas há também uma reportagem. Eu acho que eu normalmente leio os artigos, acho que desta vez vou mostrar a reportagem. Acho que dessa maneira é melhor. Por isso, deixa vir aqui. Fazer full screen, é claro. Yep. Bora pôr isto assim e transicionar. Ok, aqui temos. Esta é a reportagem, outra vez, da CNN Portugal sobre a mega operação que aconteceu em Lisboa hoje de manhã. Deixa só pôr aqui os fones. Ok, então bora começar. Judiciária até esta manhã em curso, em articulação com o Diabo de Lisboa e com as autoridades de vários países, uma mega operação que visa desmantelar uma associação criminosa que, a partir da capital portuguesa, é responsável pela livre circulação na Europa de dezenas ou centenas de milhares de migrantes em situação ilegal. Seguimos até ao Martim Muniz, ao encontro da Vânia Ramos, repórter. E deixa só dizer que engraçado que é no Martim Muniz. Sabes o que é que aconteceu no Martim Muniz há 2 semanas atrás? Uma manifestação organizada por mim e pelo Afonso Gonçalves contra imigração. E 2 semanas depois, no Martim Muniz, aqui está mega operação de rede de tráfico humano e imigração ilegal, no exato sítio onde nós estávamos, sobre o exato tópico que nós protestámos. Agora percebes porque é que nós fizemos a manifestação? Estás a perceber, não estás a perceber? Mas continuando. Da CNN que está a acompanhar este caso. Vânia, o que é que sabe a esta altura? Bom dia. Olá, bom dia. Neste momento, os inspectores da Polícia Judiciária já se encontram, por exemplo, neste hostel que está atrás de mim, na rua Bem Formoso. E já agora, deixa só dizer também, quer dizer, temos aqui Dhaka Restaurante e temos aqui outro que deve ser também indiano. Quer dizer, comparado com a esmagadora maioria das cidades, ou das freguesias, ou dos concelhos, ou o que quer que seja, Martim Muniz é provavelmente o lugar menos português de Portugal. Porque tu olhas para qualquer lado e... Nós, por acaso, vamos ver ao longo da reportagem, passam algumas pessoas. Os únicos portugueses desta zona inteira são os polícias e os jornalistas. Mais nada. Os edifícios nem sequer parecem-se portugueses. Os restaurantes não são portugueses. Os outros estabelecimentos não são portugueses. As únicas pessoas aqui ou são os jornalistas ou são as pessoas a serem prendidas por tráfico humano, que são os imigrantes.
e estão, obviamente, a identificar um a um os migrantes que aqui vivem e que deverão poderei dizer que deverão ser muito mais do que a capacidade deste hostel. Aliás, já tem sido nos últimos tempos noticiado várias situações destas, mas hoje aqui em causa está o desmantelar de uma associação criminosa, cujos responsáveis faziam com que estes migrantes conseguissem circular pela Europa de forma ilegal e para isso utilizavam de forma fraudulenta uma lei portuguesa de 2017 que coloca em risco toda a União Europeia, nomeadamente na questão do terrorismo, ou seja... E agora, olhem para este clipe. E isto é tão... Quer dizer, vocês vão ver. Basicamente, estes migrantes eram recrutados, e neste momento está um deles a acenar-nos à janela, eram recrutados por esta alegada rede e pagavam milhares de euros para conseguirem então entrar em Portugal, um contrato de trabalho, terem também... casa para isso, mas faziam-no através do sistema automático de pré-agendamento do CEF, que permite que, através de uma inscrição... Este vídeo tem tipo 8 minutos, eu já ouvi tudo e eu já escrevi aqui tudo o que dizem, eu não preciso de uma mulher a gaguejar a cada 5 minutos para explicar, eu consigo explicar muito melhor, ok? Então, primeiro, eles dizem, isto é uma operação, isto é uma rede de tráfico. Agora, nós vamos ouvir números, eu já vos digo quantos imigrantes ilegais é que atravessaram esta rede. Mas eu primeiro quero dizer, isto é uma rede de tráfico, isto é uma rede de apoio de imigração ilegal. E o problema com estas redes é, pelo simples facto de serem ilegais, não estão registadas ao governo. Ou seja, nem o governo, nem nós sabemos quantas destas operações, quantas destas redes é que existem. Isto é uma. E se houverem mais 9? E se houverem mais 20? E se houverem mais, sei lá, 3? Mas essas 3 têm o triplo do tamanho desta. Ou mesmo que tenham metade, mais 3 representa mais do dobro do problema do que estamos aqui a ver. E com o dinheiro que estas pessoas estão a ganhar, eu acho que existe um gigantesco incentivo para criar estas redes. Por isso, eu diria, na minha opinião, que ao longo dos anos nós vamos começar a ver cada vez mais mega operações da polícia e até em colaboração com outros países para desmantelar estas redes. Porque tu mandas uma abaixo, mais 2 crescem. E para tomar o seu lugar, mas também porque mais desses imigrantes apercebem-se do grande negócio que é ajudar em tráfico humano e imigração ilegal. Agora, eu quero dizer também, nós vimos o clipe, a gaja, tipo, literalmente, ok? Literalmente, está a polícia dentro daquele edifício a prender os imigrantes enquanto a jornalista está a fazer a reportagem. Os jornalistas estão cá fora, os imigrantes estão a ser presos lá dentro e vem um imigrante do edifício onde estão todos a ser presos ou interrogados ou o que quer que seja e ele vem cá para fora, haha, olá, então, hahaha. E é tipo, nós não vivemos num país sério. Num país sério, aquele homem estaria no chão com as mãos atrás das costas, algemado, a chorar, com uma arma apontada à cabeça, e eu nem sequer estou a gozar. Num país a sério como a Rússia, ou a China, ou até a América, eles também fazem isto. Estes imigrantes, não imigrantes, mas estes criminosos, e este é um crime muito grave, quando há uma destas FBI raids ou quer que seja, 20 gajos explodem para dentro de um edifício, todos a apontar as suas armas, todos a mandar-os para a prisão, sem qualquer, sequer... vestígio de humanidade, porque estas pessoas não têm humanidade com os crimes horríveis que andam aqui a fazer, e os polícias repagam-nos na mesma moeda, não têm qualquer misericórdia com estes animais. Se eles resistem, levam um tiro. Se um cão sequer se levanta, levam um tiro. Partem tudo o que está na casa, destroem tudo. E em Portugal, que é um país que não é sério e não trata que trata criminosos melhor do que trata a população, os polícias entram lá e provavelmente estão simplesmente lá com um bloco de notas a interrogar as pessoas. Outra vez, tráfico humano, imigração ilegal.
Tipo, tu sabes o que é que acontece a pessoas vítimas de tráfico humano? Tu sabes o enorme perigo que é a imigração ilegal vindos destes países com altas taxas de terrorismo? E as nossas polícias vão lá, haha, então, como é que vai a vida? Epá, precisamos só tirar algumas notinhas. E o gajo, haha, vocês estão a desmantelar a nossa operação toda, mas eu sei que eu vou sair daqui a 2 meses, eu sei que eu vou estar de volta aqui e vou simplesmente começar outra operação. E vocês não vão fazer nada sobre isso. Eu sei que vocês são um monte de idiotas impotentes. Olha para mim a sorrir. Estou a mostrar a minha cara à frente do mundo inteiro, nos maiores jornais de Portugal. E não importa. Eu sei que a minha identidade pode estar lá fora e a polícia não vai fazer nada. Na Rússia, quando estas pessoas veem uma câmara, ficam logo todos cheios de medo. Quando estas pessoas, eu digo qualquer tipo de criminosos, mas também alguns destes, quando dão entrevistas a estes jornais, ou quer que seja, que cobrem algumas destas histórias sobre movimento clandestino de pessoas ou de drogas ou o que quer que seja, eles põem 50 máscaras, eles usam um voice filter, eles gravam a entrevista num lugar completamente isolado, no meio de ninhuros, para ter a absoluta certeza que a polícia e o governo não têm nada para conseguir os identificar. Meanwhile, no nosso país, olá, está aqui a minha cara bonita toda, podes ver e não quero saber, porque eu sei que nada me vai acontecer. Estas pessoas sentem-se impunes. E são. Estas pessoas são, de uma certa forma, eles são acima da lei. Como eu disse, mega operação, o carago, estas pessoas vão sair da prisão daqui a 2 semanas ou daqui a 2 meses. Todos nós sabemos. E, quer dizer, e nós vamos ver, eu já daqui a pouco vou mostrar o número de pessoas que esta rede conseguiu traficar ou ajudar a imigração ilegal ou o que quer que seja. É definitivamente mais do que algumas dezenas de pessoas envolvidas nesta operação, como nós estamos aqui a ver. Muito provavelmente, só o chefe dos chefes dos chefes é que vai ser punido de alguma maneira. Os imigrantes que abusaram do sistema e desta rede não vão. A maioria das pessoas organizadas nesta operação, nesta grande rede, a maioria delas vai ser presa durante 1 semana e vai ser libertada de volta. Não que já agora, nem sequer, mesmo se nós atirássemos estas pessoas para a prisão, nada aconteceria, porque eles simplesmente, quer dizer, o quê? 100 indianos criaram uma rede de tráfico? Existem 100.000 indianos em Martim Moniz prontos para recomeçar onde eles pararam. Por isso, o que é que importa? Estás simplesmente a premir restart no botão do teu PC. Não estás a fazer nada para parar o problema. E, né, quer dizer, essa parte, eu sei que a maioria das pessoas tipo vê, haha, que coisa tão engraçada, ele está ali no meio de ser preso e está a sorrir. Não, isso mostra, tipo, esse simples acto mostra ou revela um gigantesco problema que o nosso país tem. E sabes qual é a solução? Balas, tipo, literalmente matar estas pessoas que estão a cometer estes crimes. Não de uma maneira tipo vigilante, e não estou a falar de cidadãos vão matar outros cidadãos, mas mais tipo a polícia entra lá, tu estás a ajudar numa rede ilegal de tráfico humano e de imigração ilegal. Eu sei, eu tenho uma cura para isso, chama-se uma bala 5.65. Chama-se tipo uma cacetada na cabeça e ficas inconsciente. Não ironicamente, porque ao menos isso iria impor algum medo nestas pessoas. Não que isso iria parar estas operações, mas pelo menos eles pensariam 2 vezes antes de recomeçar as suas operações. Mas continuando, eu quero explicar o que esta entrevistadora, o que esta jornalista tinha muitos problemas a tentar dizer. Estava a gaguejar muito, por isso não vale a pena estar aqui a tentar deixá-la explicar. Eu irei explicar. Então, como é que esta rede de tráfico, como é que esta rede de apoio de imigração ilegal funciona? É muito simples. Como imigrantes, maioritariamente da Índia e dos países indianos à volta, estes indostânicos é a palavra, eles como imigrantes, usando esta rede, porque esta rede facilita a maioria do processo, eles pedem entrevistas para terem autorização de residência, fingindo terem contratos de trabalho. Ou seja, eles dizem, olha para isto, esta empresa de Portugal, uma empresa normalmente é um indiano, que é uma empresa falsa criada por um indiano a facilitar esta rede, esta empresa, que está em Portugal, acabou de me contratar. Eu preciso de entrar em Portugal para conseguir fazer o meu trabalho. E esta lei diz, bem, se tens um contrato de trabalho, podes entrar. Mas existe um problema.
Nós não podemos deixar entrar qualquer pessoa que entre em Portugal, por isso tem de haver uma entrevista. Com quem? A CEF. E eles têm de fazer um background check, precisam de fazer perguntas, etc, 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 para tentar limitar o número de pessoas que pode simplesmente entrar aqui sem qualquer limite. Aqui está o loophole, aqui está o problema com esta lei que foi criada em 2017. Estas pessoas estão à espera da entrevista em Portugal. Quando é que vão receber essa entrevista? Não sabemos. O CEF demora bastante tempo. Por isso, o que é que estas pessoas fazem? O que é que o governo fez? Eles dizem: tu podes estar em Portugal enquanto esperas pela tua entrevista. Agora, em situações normais, no caso é esperado de... tipo, nós estamos à espera... Por exemplo, aqui, bora ser honestos. Esta lei teve a intenção de ser usada por europeus. Quando um espanhol diz eu tenho um contrato de trabalho, fui contratado em Portugal, podem deixar-me entrar, eles dizem podes entrar, a esmagadora maioria dos europeus não representa qualquer risco para Portugal. Então podemos entrar. Mas quando tu pões indianos, que querem todos entrar em Portugal porque o seu país de origem é do terceiro mundo e uma merda comparado com Portugal e com o resto dos países da Europa, tu acabas por, em vez de ter 10 espanhóis por semana ou 5 alemães por semana a querer entrar, tu tens 10 mil indianos a tentar entrar, a dizer nós temos um contrato de trabalho, deixa-nos entrar. E é claro, o CEF nunca conseguiria responder a tantos pedidos, nunca conseguia fazer entrevista a tantos indianos, a tantas pessoas. E quando eu digo indianos, é claro, eu estou a falar, a palavra correta é indo-ostânicos, porque não é só da Índia, é dos países à volta, mas eu vou simplesmente dizer pessoas do terceiro mundo, é melhor. Estas pessoas do terceiro mundo, centenas de milhares delas fazem estes pedidos, o CEF nunca conseguiria tratar destas pessoas todas, por isso, a esmagadora maioria deles simplesmente têm um passe de graça para entrar em Portugal. Não é de graça, porque é claro, eles tiveram de pagar pelo contrato de trabalho falso, têm de pagar pelo avião, etc, etc. Mas eles dizem, simplesmente, entrou em Portugal, estás aqui a fazer o quê? Estou à espera de um contrato de trabalho. Estou à espera de uma entrevista da CEF para poder iniciar o meu contrato de trabalho. Podes entrar. E agora? Isto é um problema para Portugal, é claro. Só que, infelizmente, não é. Porque eles entram em Portugal e por causa da zona Schengen, que é este pacto que os países da Europa fizeram para deixar europeus passarem livremente pelas fronteiras de qualquer país conectado por terra. Sim, ainda só estou a dizer. São todos os países da União Europeia, mais alguns que não estão no leste da Europa, acho eu, menos a Irlanda. Acho que são esses. Mas todos os países da União Europeia, quase todos, têm este... free pass de fronteiras. Tipo, se tu queres sair de Portugal e entrar em Espanha, não existe passaporte, não precisas de passar por um grande processo blá blá blá, podes simplesmente passar. Existem, alguns países têm algumas restrições, mas na sua maioria, desde que não estejas tipo num carro com explosivos na porta de trás, no centro ali atrás, podes passar. O que isso causa é... Nós temos estas pessoas todas que nunca se registaram no governo, nós não sabemos quem são, muitas delas nem sequer sabemos de onde é que são, muitas delas mentem de onde é que são, não sabemos que incentivos é que têm para estar cá, não sabemos quais são os mesmos motivos para estarem cá e simplesmente deixamos-los passar pela Europa inteira. Qualquer imigrante que entra através deste esquema e está à espera de uma entrevista que nunca irá chegar, por causa do número astronómico de imigrantes a entrarem e a marcarem entrevistas, eles podem simplesmente andar pela Europa livremente, sem qualquer bloqueio, sem qualquer restrição. O máximo dos máximos, e isto está mencionado no artigo, no máximo dos máximos, por exemplo, ele está um desses imigrantes está na Alemanha e ele faz alguma coisa para ser noticiado, para ser apanhado pela polícia. Eles dizem, o que é que tu estás aqui a fazer na Alemanha? Tu não te registaste como alemão, não estás aqui a tentar, não estás aqui com um contrato de trabalho, como é que tu entraste aqui? E ele diz, ele mostra o seu cartão do, como é que chama? SAPA, acho eu, é assim a organização, ou o sistema que se chama. Ele diz, eu sou da SAPA e eu sou simplesmente à espera de uma entrevista em Portugal. E como eu posso estar em Portugal, posso estar no resto dos países da Europa, por causa da zona Schengen. E no máximo dos máximos, o que um país europeu que está na zona Schengen pode fazer a estas pessoas
é mandá-los de volta para Portugal. E se eles são mandados de volta para Portugal, eles ainda estão na zona Schengen, podem voltar a sair de Portugal para qualquer outro país que quiserem. É claro, se eles forem apanhados 3 vezes na Alemanha, eu diria que a Alemanha eventualmente iria fazer alguma coisa, mas na esmagadora maioria das vezes eles não podem fazer nada. E mesmo assim os imigrantes não seriam tão estúpidos para tentar entrar no mesmo país pela terceira vez. E o que isto causa é... Nós estamos a trazer pessoas destes países, muitos deles de alto risco, para terrorismo, para crime, para simplesmente sujidade. Quer dizer, estamos a falar da Índia. Estas pessoas cagam-se lá fora, em via pública. E simplesmente deixamos estas pessoas todas entrar sem nos preocuparmos com o que elas vão fazer a nós ou ao resto da Europa. Ninguém acha isto um bocadinho ridículo? Ninguém acha isto um bocadinho extremo? Tipo, chamam-nos a nós de radicais. Isto não é um bocadinho radical estar a trazer estas pessoas? Outra vez, não são 10 ou 20, são, e isto é o próximo artigo que eu queria mencionar, que eu estou a esconder-vos o número, mas irei aqui mencionar. Sabes quantas pessoas, quantos imigrantes ilegais é que estavam envolvidos nesta rede? Rede de apoio à imigração ilegal? Agora, vão ouvir isto e vão ficar estupefactos. Estão suspeitos, através de registros e assim que a polícia encontrou desta organização, desta rede, 300.000 imigrantes ilegais de países, a maioria deles de alto risco, a entrarem em Portugal. E a ficarem em Portugal ou a irem para outros países europeus. E agora, deixa pôr isso em perspectiva. Comparado com os 10 milhões de pessoas que vivem em Portugal, 300.000 é 3% da população inteira de Portugal. E deixa repetir o que eu disse anteriormente. Isto é uma rede de imigração ilegal em Martim Moniz, em Lisboa. Quantas mais é que devem existir? Quantas mais? Se calhar não é esta escala, mas imagina, se isto é o que nós agora mesmo acabamos de encontrar, isto é tipo um iceberg. Nós vemos o que é que está no topo, o que é a astronómica pedra que vive em baixo do iceberg. Isto é o que nós sabemos, estes 300.000, que já é um número extremamente grande. Quais são os, sei lá, milhões de outros imigrantes ilegais que vieram através de outras redes que nós não temos conhecimento nenhum? É uma situação extremamente... quer dizer, a única palavra que eu tenho... Estou quase sem palavras. Ridícula. Extremamente perigosa. Qual é a palavra certa para descrever esta situação? Imagina que tu és um país da Europa, que não é Portugal, a ver isto a acontecer. Tipo, imagina que tu és uma Itália, por exemplo, ou uma França, ou uma Espanha, ou uma Alemanha, e tu vês que Portugal está a deixar entrar 3 centenas de milhares de pessoas de países de alto risco. E estas pessoas podem simplesmente atravessar a fronteira e entrar no país deles. Quer dizer, se eu fosse o líder destes países, eu diria tipo, desculpa, mas mesmo se eu fosse um liberal, eu diria desculpa, mas nós não podemos continuar a deixar entrar imigrantes de Portugal. Porque se eles deixam entrar imigrantes do mundo inteiro, sem qualquer problema, sem qualquer cheques, sem qualquer entrevistas, sem qualquer, ou seja, controlo, nós não podemos ter uma zona Schengen com o mundo inteiro. Porque é isso. Tecnicamente é isso que está a acontecer. Se o mundo inteiro pode entrar através de Portugal e Portugal está na zona Schengen conectada ao resto da Europa, então a zona Schengen efetivamente engloba o mundo inteiro. E deixa-me só ter a certeza que tu percebes, a zona Schengen não está available, não está disponível ao mundo inteiro por uma razão muito boa, que é europeus só confiam em outros europeus para deixar entrá-los livremente no seu país e deixar circulação. Sabes porque é que a zona Schengen existe? Por causa de razões económicas. Porque facilita extremamente a economia se aviões ou barcos ou caminhões podem livremente atravessar as fronteiras com o mínimo de controle possível. Agora, se ao lado dos caminhões estão a entrar terroristas no teu país,
desculpa, mas o benefício económico não é bom o suficiente. E, não ironicamente, eu acredito que nos próximos anos, se nada for feito sobre isto, vão começar a haver países da Europa que vão dizer não a fronteiras com Portugal. E nós somos tipo o único país, ou um dos únicos países que permite isto acontecer já agora. Eu sei que existem outras redes de tráfico ilegal, tipo a Itália está a receber muitos barcos cheios de africanos e assim, mas barcos ilegais, comparado com imigrantes legais a virem cá em aviões registados da TAP ou barcos ou assim, são duas coisas muito diferentes. O número de pessoas que podem entrar através de uma companhia, de uma empresa como a TAP, comparado com o número de imigrantes que podem entrar em barcos no meio do mar, é uma diferença astronómica. Se tu achas que a Itália tem um problema de imigração ilegal má, 300 mil, isto é só a ponta do iceberg, eu acho que isto... Acho que vai ter sérias consequências para Portugal. Quer dizer, nós orgulhamos-nos tanto em estar dentro desta União Europeia, nós vamos começar a perder as razões para estar na União Europeia porque os países vão começar a não querer. Tipo, os países... Vai ser tipo isto. Nós vamos começar a tornar-nos num país do terceiro mundo, porque nós não temos regras de controle, nem temos uma população decente, com os imigrantes todos que estão a entrar para cá, e o resto da Europa vai começar a dizer: eu não quero estar numa União Europeia com estas pessoas, com este país nojento, com este país descontrolado, com este país a importar terroristas. E... quer dizer, eu disse que vamos começar a ter países que vão dizer não a ter fronteiras com Portugal. Quem sabe, se calhar nós vamos ser expulsos da União Europeia um dia destes. E claro, eu não estou a dizer que isto vai acontecer cedo, não estou a dizer que isto vai acontecer para o próximo ano ou até daqui a 5 anos, mas, especialmente porque a União Europeia é controlada por pessoas que muitas delas apoiam isto. Mas se houver alguma vez uma mudança em termos de líderes, especialmente com o aumento da direita e da extrema-direita em países europeus, não te surpreendes se um dia destes um deles disser exatamente: eu não quero ter fronteiras com o país do terceiro mundo, Portugal. E isso, quer dizer, isso seria uma humilhação a um nível nunca antes visto em Portugal. A começarmos a ser chamados de um país do terceiro mundo, um país sem controle, um país de fronteiras abertas, um país desregulado, descontrolado. Mas é o nosso futuro, se nós deixarmos isto continuar a acontecer. E é claro, eu, acima de muitas outras pessoas, eu estou contra isto o suficiente para, como eu disse antes no início do programa, ir marcar manifestações para a boca da besta, o Martim Muniz, e dizer não à imigração, não à substituição populacional por estas pessoas. Mas, é claro, parece que eu sou uma pessoa maluca a gritar para o ar porque políticos não falam sobre isto, ativistas, comentadores, ninguém fala sobre isto. Só existe um grupo muito restrito de pessoas, especificamente no Twitter, a falar sobre isto. E eles falam muito bem e chegam a bastantes pessoas, mas nós precisamos seriamente de chegar ao próximo nível. Nós não podemos, ou seja, posto de outra maneira, nós não podemos simplesmente cruzar os nossos braços e queixar-nos: eu não gosto desta situação. Não, nós precisamos de começar a tomar iniciativa e começar a propor soluções para corrigir estas coisas. E já agora, deixa também mencionar, e isto é um problema muito importante, imigração ilegal. Um conservador, especialmente tipo do Chega ou algo assim, um conservador da direita securitária como o professor Carlos Dias, vê isto e ele começa a mijar as calças de excitação, ele começa a mijar-se de alegria por ver uma notícia destas. Porque imigração ilegal é a coisa mais fácil a uma pessoa da direita só opor. Se tu dizes que és contra a imigração ilegal, ninguém na sua mente certa alguma vez te pode atacar. Se tu dizes que és contra imigração ou legal ou do terceiro mundo, ou és contra esta invasão substitucional ou o que quer que seja, aí a esquerda pode-te atacar e até pessoas da direita podem atacar-te. Mas se tu dizes eu sou contra a imigração ilegal, o que tu estás a dizer basicamente é eu estou contra criminosos quebrarem as regras. E é tipo, uau, a sério tu és contra crime? Uau, o que é que vais dizer a seguir? És contra homicídio? És contra pedofilia? Quer dizer, tu achas que és algum super-herói por estás a dizer isso?
Mas é claro, eles veem isto e eles saltam todos na oportunidade para falar sobre a situação. Saltam todos a dizer: vês, eu disse que imigração ilegal era uma coisa má. Tu queres saber quem são os donos desta operação? Tu queres saber como é que esta operação manteve-se calada e quieta sem a polícia e o governo conseguir notar durante tantos anos, durante tanto tempo e conseguiram traficar tantas pessoas? Todas estas pessoas que estão por trás desta organização vieram legalmente. As pessoas que facilitaram, que não são parte da organização, mas estão à volta a facilitar as coisas, vieram aqui legalmente. As pessoas que lutam, muitas delas que lutam para que estas redes continuem a acontecer e para que importemos mais pessoas do terceiro mundo, ilegal ou ilegalmente, não lhes importa, muitos deles vieram cá, são imigrantes que vieram cá legalmente. Ou seja, há um grande problema ilegal, sim, mas o problema legal, na minha opinião, é ainda maior. Porque, e como acabámos de ver, a única, e como eu acabei de explicar, desculpem, a única razão que esta rede de tráfico era tão grande, conseguiu trazer tantas pessoas, 300 mil, que é 3% da população total de Portugal, foi porque, especificamente, eles estavam a abusar uma lei, ou seja, eles estavam a abusar do código legal, do código penal. E o problema, o que isso mostra é a via legal, mesmo que seja abusada, é muito mais... Como é que eu digo? É muito melhor, tem uma eficiência, é essa a palavra, é muito mais eficiente a substituir a população de Portugal com pessoas do terceiro mundo. É muito mais eficiente trazer 100 mil pessoas dentro de em tipo algumas viagens da TAP do que trazer 100 imigrantes em barcos que podem afundar-se no mar. Percebes? É muito mais fácil trazer pessoas aqui legalmente do que ilegalmente. E... Desculpem, tenho algo na garganta. Desculpem. Sim, então, continuando. É muito mais fácil trazer aqui imigrantes legalmente do que ilegalmente. Logo, e este número não irá ser surpresa se tu perceberes o que eu estou a dizer, mas se não estás a perceber, vou aqui ilustrar. De acordo com, não sei se isto foi o Expresso ou se foi outra organização, diz aqui... não, acho que isto foi por acaso do próprio Governo de Portugal. Diz aqui, isto é já agora, imigração legal. O número de estrangeiros em Portugal aumentou em 2022 pelo 7º ano consecutivo. São agora mais de 750 mil. Ou seja, 7% da população de Portugal. Agora, 3% da população de Portugal em ilegais. E o que é um ilegal? Uma pessoa que não está registada. Por isso nem sequer entra nas equações. Mais 750 mil legais, imigrantes registados. Então isso é o quê? 10% da população de Portugal é estrangeira, vem do terceiro mundo. Ou, quer dizer, não é que todos os estrangeiros são do terceiro mundo, mas tipo, cada vez mais são. E, outra vez, nós ficamos super chocados. Operação ilegal, 300 mil, isso é 3% da população. Ok, e os legais são 7% da população. São mais do dobro. Então qual é o problema sério? É que, não sei se tu sabes, mas legal, ilegal, se estas pessoas são indo-hispânicos que vêm da Índia, do Paquistão, do sei lá onde, do terceiro mundo, não importa que pedaço de plástico ou que pedaço de papel é que eles mostram. São as mesmas pessoas, com os mesmos costumes, com as mesmas religiões, com os mesmos hábitos, com os mesmos comportamentos, muitos deles muito maus, como vemos no crime e em outras estatísticas. E por isso, na minha opinião, 750 mil podemos adicioná-los a 300 mil, porque ilegal não há diferença nenhuma com legal. É claro, legal é ligeiramente mais controlado. Sim, eu admito isso. Mas nós vemos que muitos imigrantes legais, depois de serem investigados por jornalistas independentes ou outras pessoas, nós descobrimos que eles fizeram um background check, fizeram uma entrevista, foram deixados entrar e depois descobrimos que no seu país de origem são procurados por serem tipo criminosos da gama forte. Pessoas que torturam, estão em gangues, estão em operações de tráfico de droga, etc, etc, etc. Tipo pessoas pesadas, criminosos pesados.
e eu não digo só em peso, porque muitos deles por acaso são gordos, mas eu estou mesmo a dizer, tipo, crimes do pior que há. E a Operação Legal de Portugal, o CEF, simplesmente deixa-os entrar, como se não fosse nada. E é claro, eles param alguns, tipo, se tu dizes, eu venho cá para Portugal para matar portugueses e violar mulheres, é claro, eles vão parar-te. Agora, como eu acabei de mostrar, é uma rede, tipo, é tipo uma rede. Sabes como estás a tentar, tipo, tu passas pela água e para apanhar peixes ou pedras ou o que quer que seja, mas a rede é muito grande, os buracos são gigantes, por isso tu só apanhas os maiores dos maiores. E tudo o resto, todo o resto do lixo e sei lá mais o quê, nada é apanhado e tudo passa para dentro de Portugal. Como se nós não tivéssemos fronteiras. E é por isso que eu digo, eu sei que, eu sei, se eu for agora, eu não vi, mas eu sei que se eu for agora, por exemplo, ao Twitter do André Ventura e de outras pessoas do Chega, eles vão estar a falar sobre isto, quer dizer, a notícia saiu às 9 da manhã, 10 minutos depois já estão a falar sobre isto. Enquanto que os motins em França, o André Ventura demorou, quanto é que foi? Tipo 4 dias a finalmente falar sobre isso. Deixa cá ver. E aqui está. Há 5 horas atrás, avisámos para isto vezes sem fim. Denunciámos o mar de imigração, tráfico e escravidão em que estava a tornar Portugal. Infelizmente, o governo e os partidos não quiseram ouvir. E ele põe ali um artigo da Folha Nacional, que é a Folha do Chega, o jornal do Chega, em que falam exatamente sobre isso. E depois ele fala aqui na sede do Partido Chega em Lisboa, à TV, e ele diz no tweet: esta lei de imigração portuguesa não tem pés nem cabeça e o Chega vai lutar para alterar. Facilita a entrada de imigrantes ilegais sem controle e dá dinheiro às máfias que traficam seres humanos. Devíamos aprender com o que está a acontecer agora em França. Outra vez, é muito fácil falar sobre imigração ilegal. E já agora, eu não estou a dizer que o André Ventura está a fazer algo de mal aqui, é claro. Quer dizer, sai um jornal gigante a falar mal de imigração, salta à oportunidade. Eu não estou a dizer que isso é uma coisa má. Politicamente falando, é perfeito. Ele não está atrasado, está a falar sobre o que é importante, etc, etc. E ele diz, por acaso, e eu gosto que ele diga isto, vamos acabar com esta lei, porque bora ser honestos, muita gente diz isto é mau, mas depois não oferecem soluções e ele está aqui a dizer não, nós vamos acabar com esta lei para finalmente acabar com isto. E é claro, ele fala sobre máfias, no plural, máfias. É claro, isto é uma rede. Podem haver outras a abusar esta mesma lei. A única maneira de disparar, pelo menos este exato tipo de tráfico, é acabando com esta lei. Agora, outra vez, onde é que está André Ventura e outros do Chega? E eu digo isto como apoiante do Chega, já agora. Mas onde é que eles estão quando imigrantes legais estão a destruir França? Demoraram tipo 4 dias a falar sobre isso. Onde é que eles estão quando imigrantes legais, completamente legais, como brasileiros, indostânicos, africanos, estão a cometer crimes? E não são todos, é claro. Eu não estou a dizer que... isto não é tipo uma injúria ou algo assim. Muitos deles são pessoas totalmente ok. Mas bora ser honestos, muitos deles cometem muito crime e outras coisas. Onde é que ele está a denunciar a situação por acaso em Martim Muniz? Eu sei que eu agora estou a falar muito sobre isto, né, com a manifestação, com esta operação e agora com isto, mas tipo, tens de perceber, André Ventura deu uma entrevista em Martim Muniz e ele disse que estava a favor de fronteiras abertas. Tipo, percebes o problema que eu estou aqui a tentar realçar? Nós nunca iremos resolver este problema de imigração legal e ilegal se nós não tivermos políticos com os tomates para dizer o que tem de ser dito. E já agora, eu não estou a dizer André Ventura, vai lá e diz a pior coisa que te vai à mente e estraga a tua carreira política. Obviamente não é isso que eu estou a dizer. Mas eu estou a dizer, as únicas pessoas que têm medo que André Ventura fale sobre imigração não são brasileiros que iriam votar no Chega, não são as pessoas que já votam no Chega, que na sua maioria são homens brancos, 1/3 são mulheres brancas, mas a maioria são homens brancos. As únicas pessoas que têm medo disso são a esquerda. Porque a esquerda sabe que enquanto eles mantiverem partidos políticos como o Chega a terem medo de falar sobre imigração legal, eles conseguem completar o seu plano de substituição populacional e, acima de tudo, de inverno demográfico. E o que eu quero dizer com isso, se tu não sabes o que é que esse termo quer dizer,
Estes imigrantes, quando vêm cá, eventualmente obtêm cidadania. E o que isso quer dizer é, eventualmente, eles conseguem votar. E sabes, queres saber já agora? Isto, não existe estudos em Portugal, é claro, porque existem leis contra isso. Mas queres saber, em imigrantes, em qualquer parte do mundo, estes imigrantes do terceiro mundo, em quem é que eles votam? 99 em 100 vezes, eles votam nos partidos que os deixaram entrar e estão a prometer deixar entrar ainda mais deles. Tipo, eu agora entrei em Portugal, mas ainda está ali a minha família toda no Paquistão. E depois o António Costa diz, eu irei deixar entrar a tua família toda. Bum, voto garantido. E depois é tipo, entre 60 a 90% deles votam, até 95% muitas das vezes, quando estamos a falar sobre africanos, de 60 a 95% deles votam nas pessoas que os deixaram entrar. Não só, mas o voto deles é completamente rígido. Não dá para malear. Com populações europeias, às vezes eles votam pelo PSD, outras vezes votam no PS. Alguns, de repente, votam no Chega. Às vezes até gostam da Iniciativa Liberal ou do Bloco de Esquerda. O seu voto é muito maleável. Tu podes convencer um europeu branco a votar em diferentes partidos. E porque eles têm o interesse melhor da nação, por isso muitos dos portugueses brancos simplesmente votam no partido que acham que é melhor. Estes imigrantes do terceiro mundo estão-se a borrar para o país. Eles usam isto como um parasita usa o cão a que está apegado, como uma pulga usa o gato a que está apegado. Simplesmente é uma casa onde estão e quando esta se estragar vão saltar para outra. E por isso muitos deles simplesmente dizem, eu quero o melhor para mim agora, que se lixe este país e o estado em que está, vou votar na pessoa, o quê? Que irá facilitar que mais de mim entrem, irá facilitar a minha invasão e dos meus colegas e do meu povo neste país. E como os brasileiros muitas vezes dizem, nós vamos recuperar o nosso ouro, vocês vão pagar pela colonização, blá blá blá. E, quer dizer, eu acho que já disse bastante, acho que já disse já quase tudo que eu queria dizer sobre esta situação. Simplesmente mostra a degradação do nosso país, né? Na minha opinião. Tipo, acima de tudo, nós olhamos para o estado do nosso país, quer dizer, isto é um país que tu podes dizer ao teu miúdo, ao teu filho de 7 anos, olha, deves ter orgulho do teu país. E depois uma pessoa, quer dizer, olha, liga à televisão durante 5 segundos, epá, desculpa, mas eu não tenho orgulho de nada. Ter orgulho nisto, quer dizer, tu tens um padrão muito baixo para estar orgulhoso disto, deste monte de o quê? Bosta, que é Portugal. É muito triste. Quer dizer, em termos económicos, em termos sociais, em termos de imigração, nada, tipo, está tudo já muito baixo e todos os dias está a descer. E não mostra sinal de parar, por acaso mostra sinal de que está a acelerar a sua degradação e a sua decadência. Todos os dias que passam, tu vês mais indianos e mais estrangeiros e mais halógenos nas cidades. Tu vês, e não para dizer que eu sou racista e odeio estas pessoas pela cor da pele. Não, mas isto é Portugal. Isto é o país dos portugueses. E portugueses não são da África, nem são da Índia, nem são do Brasil. Nem são já agora da Alemanha ou de França, já que estamos a falar sobre isso. Mas, bora ser honesto, a maioria da imigração vem destes países do terceiro mundo. Este país é Portugal e pertence a portugueses como eu e como tu, não a 100 a 300 mil indianos que querem entrar aqui, como eu disse, não a 100 a 300 mil indianos que querem entrar aqui, como eu disse, como parasitas que simplesmente estão a saltar de um país para o outro. Muitos deles, e já agora, eu disse que tipo 300 mil ilegais é 3% da população de Portugal. Todos sabemos que a maioria deles entrou em Portugal para sair daqui imediatamente para ir para outro país melhor. Tipo, porque eles sabem que o rendimento mínimo aqui é nada comparado com nos outros países. E já agora, não é para dizer... Porque eu não estou a compará-los a parasitas. Tipo, isso é um termo muito negativo. Não é isso que eu quero dizer. Mas em termos do que é que parasitas fazem, de vir para um lado, sugar o sangue até o host body morrer e depois saltar para o outro... Quer dizer, muitos deles ficam cá a sugar recursos, muitos deles simplesmente saltam para o outro corpo. Quando este país morrer, eles vão saltar para o outro corpo, garanto-te. Como nós vimos com a guerra da Ucrânia, quer dizer, quem foram as primeiras populações a fugirem do país? Todas as pessoas que não eram ucranianos, os judeus, os ciganos, os africanos e... judeus, africanos, ciganos, e quem é que mais era?
e mais algumas populações. Há algumas minorias mais pequenas, mas essas foram as 3 grandes populações que fugiam imediatamente. Porquê? Porque eles disseram, what the fuck, isto não é o meu país, eu não vou morrer numa guerra para um país que não é meu, tchauzinho. Não tenho lealdade nenhuma perante estas pessoas. Zip, saem logo. Não é? Não é? Mas, yeah. Com isso dito, não sei se tem aqui mais alguma coisa para dizer. E é claro. Quer dizer, estas leis são criadas com o objetivo de fomentar e de criar e de fermentar atividade económica no nosso país. E é bastante importante nós refletirmos na lei que deixou que esta situação acontecesse. Então temos aqui uma lei que diz: tu podes entrar em Portugal desde que tenhas um contrato de trabalho. Obviamente, isso é tipo, se nós não conseguimos preencher vagas de trabalho aqui, vamos deixar imigrantes fazer o trabalho que nós não queremos fazer. E uma pessoa pensa, mais pessoas a trabalhar, isso é bom. Só que, e por acaso eu tinha aqui, se bem me lembro, não tenho aqui, mas posso sacar aqui muito rapidamente. Eu vi este tweet que eu concordo tanto com, como é que ele se chama? Não sei se é assim. Deste gajo chamado, acho que é Thulatire. E ele explica tipo isto perfeitamente. Deixa só... não, eu pus aqui. Eu pus aqui. Eu gravei em algum lado, deixa só ir buscar aqui. Está aqui. Eu escrevi o arroba mal, por isso não consegui encontrar. Ok, está aqui. E ele diz... ok, está em inglês, deixa-me traduzir. Se imigração, e isto é um dos termos contra a economia, contra o termo económico de nós estamos a trazer imigrantes porque é bom para a economia, porque contribuem para a segurança social, blá blá blá. E muitos de nós dizemos os nossos políticos estão a deixar eles entrar para beneficiar alguns interesses económicos de empresários gananciosos. Bem, e para facilitar o governo pagar de volta as suas dívidas que têm da segurança social e assim. E ele diz, se imigração fosse, ou tivesse a acontecer e tivesse a ser promovida por causa de neoliberais a favor do mercado livre que são gananciosos e são tecnocapitalistas e sei lá mais o quê, estes globalistas não estariam a importar milhões de pessoas não produtivas de baixo QI, inteligência, coeficiente de inteligência, que sugam bilhões de dólares em rendimentos mínimos e outras ajudas do Estado Social todos os anos e contribuem negativamente para a economia. Não, isto é ideologicamente motivado. E eu concordo completamente. Nós não temos uma imigração completamente descontrolada porque indianos conseguem apanhar frutas bué da bem. É porque nós temos, no fim de contas, um primeiro-ministro indiano que gosta mais do povo da Índia do que do povo português. E por isso ele gosta mais de servir os interesses dos indianos, que são os seus irmãos, do que os portugueses, que são os seus, podes dizer, conhecidos. Né? Se nós somos tipo vizinhos para ele, podes dizer. Ele não se vê como um de nós. Ele fala português, ele vive em Portugal e sempre viveu, mas a sua pele, o seu sangue, a sua raça diz outra coisa. E ações falam mais do que palavras. Não importa quanto português e quão bem é que ele fala, quando ele está a criar pactos com a Índia para trazer cá 1 trilhão de indianos legalmente. Como eu já cobri aqui em alguns episódios antigos. Se bem me lembro. Pois, com isso tudo dito, acho que podemos acabar aqui. Foi um bom episódio. Eu só quero dizer que olá a toda a gente que eu não pude aqui cobrir, eu não pude aqui mencionar. Temos aqui Conguito, GH, Francisco Castro, G Núcleo, João Abrantes, claro que eu dizer ao set a toda a gente, Eleitores Desinformados, Agile, Afonso, Trinitroluen, eu tenho sempre dificuldade em dizer o teu nome, o Matrix, o Filipe Coutinho, o Top Frog Sancho, o Marmelada Boy. Por acaso estavam aqui bastante pessoas. Senida, acho que já o mencionei. Viriatos Varitas. O Paulo Almeida, que teve de sair há pouco tempo. Né? Mas digo ao set a toda a gente. Ao set a vocês todos.
Eu só irei aqui mencionar alguns. Vou muito rapidamente passar aqui pelas mensagens. Estavam aqui a falar sobre o que eu disse. O Afonso a dizer: julgo que já temos pelo menos 3 milhões de extra-europeus em Portugal, quer estejam legais, ilegais, naturalizados, nascidos cá. Exatamente. Eu também acho, quer dizer, o estrangeiro simplesmente quer dizer que tu não tens o teu cartão de cidadão, tu não tens um cartão de plástico. O que quer dizer, com a maneira como eles simplesmente dão estes cartões como se fossem bolachas, como se fossem doces. Eu diria que este número de 750 mil, o número a sério é muito maior. Deixa cá ver. Boas, Portugal, primeiro com o Alexandre Gazur. É verdade que expuseram a tua residência na live do Sr. Professor Dr. Carlos Alexandre Henriques Pérez Dias, filósofo, político, anticomunista. Epá, com caralho, são muitos nomes. Expuseram, mas eu não tenho medo, por isso deixa estar. A Serena Romana dizer antigamente, agora entra tudo pela fronteira com o México, estás a falar dos Estados Unidos, também. Eles também têm um problema como isso. O Filipe Coutinho a dizer: uau, tanto hate speech, Alex, tu nem sabes se o tal gajo era legal, depois choras que leva strike. Estás a falar de quê? Afonso a dizer: em 2035 vão ultrapassar os portugueses, exatamente. Deixa cá ver. Está aqui tipo um gajo a spamar carinhos. Deixa aqui mandar este gajo abaixo. Onde é que está? Tá. Ok. Deixa cá ver. Ódio e ódio pelos outros. Só querem dar multas, ir ao café e ganhar dinheiro. 300 mil, tal marmelada boa a dizer. 3% da população portuguesa, inacreditável. 300 mil é o que eles dizem, devem ser mais, e os legais quando serão, esta merda já está nos 700 mil. A única coisa boa que nós podemos ter algum relief, ter algum, né, nós podemos dizer, pelo menos temos isso, Portugal é um país tão bosta comparado com os outros países da Europa que a maioria dos imigrantes que vem cá sai logo para outro país. O que é tipo, não quer dizer que a situação é boa, mas se eles ficassem cá porque o nosso país era bom, teríamos uma situação bastante pior. Por isso, ainda nessa parte, eu tenho orgulho que Portugal é demasiado mau para estes imigrantes ficarem cá. Roundhouse kick Portugal out of Schengen area. Exatamente. Iceberg ou Einstein. Boa piada. Até o trânsito está um caos porque está cheio de indostânicos e brasileiros. Ainda bem que eu não tenho carta de condução. Sabes que as coisas estão más quando até a União Europeia diz que as tuas fronteiras estão demasiado abertas. Exatamente. Quando até os libtards dizem isto é libtarda demais. Até a Merkel deve achar que o Costa está a ir longe demais. Mas a Merkel é branca e o Costa não é por isso. Os CEFs são traidores assim como qualquer outra organização de 3 ou 4 letras. Tipo, eu estava a ver esta notícia e muitos dos... Tipo, eu mencionei isto num episódio há muito tempo atrás. Basicamente, eu disse que o CEF... Tipo, havia 1 trilhão de pedidos de residência em Portugal por parte de imigrantes do terceiro mundo. Mas os únicos que podiam entrar estavam a ser aprovados pelo CEF. E o CEF demorava 1 bilhão de anos por ser uma organização, por ser uma organização de Estado muito pequena, relativamente à quantidade de pedidos que estavam a obter, era demasiado pequena para aprová-los a todos. E isto era um problema, para mim é uma coisa boa, mas para o Estado era um problema e... Era um problema durante anos. E eu até gozei. Será que existe alguém dentro do CEF que tipo é um red-pilled como nós, que é um based and red-pilled nacionalista como nós, que está intencionalmente a dar poucos recursos ao CEF para limitar a quantidade de imigrantes que entram cá? E depois o Costa vê isto e a primeira coisa que ele faz é criar uma lei ou criar
loopholes nas leis que dizem mesmo se o CEF não te aprovar, tu podes entrar em Portugal e estar aqui o tempo todo à espera de uma entrevista que nunca mais vem. Ou seja, tu podes entrar em Portugal sem problema nenhum, basicamente. E isso né, é basicamente um checkmate do Costa, né? Ele ganhou, he won this time, porque nem que o CEF seja rápido ou seja fraco, nem que seja rápido ou lento, ele consegue sempre encontrar alguma maneira de trazer os seus amigos indianos para cá. E já agora, por acaso, e bora não criticar muito os nossos inimigos, porque pelo menos o Costa, quando ele quer fazer alguma coisa, ele faz. Ele vê um problema, ele vê o que ele quer deixar entrar o máximo número de indianos cá dentro. Ele vê um problema, o CEF é demasiado lento, ele cria uma lei que destrói esse problema. Podes entrar aqui mesmo se o CEF não te aprovar. Nós devíamos ser da mesma maneira. Nós vemos um problema, Portugal está cheio de imigrantes que não deviam estar cá. Nós vemos um objetivo, ter um Portugal seguro e português. Nós vemos um problema, estão aqui demasiados imigrantes e estrangeiros, e devíamos criar uma solução que é deportação em massa destas pessoas. E o Costa tem o political will, tem a vontade política de fazer o que ele quer para obter os seus objetivos. Nós, muitos dos políticos que temos agora da direita, quando chegasse a hora em que eles teriam a maioria que um dia eu acho irão ter, é muito possível, muitos deles ficam só pela imigração legal ou ilegal, né? Ou seja, bloqueiam isso como Trump fez com a parede, mas como o Trump disse, vamos pôr uma grande porta na parede para deixar entrá-los legalmente, o que é o mesmo problema de sempre. Como nós vemos, por exemplo, com a Meloni. A Meloni disse, e a campanha inteira dela foi: votem em mim, eu vou parar a imigração horrível que está a acontecer. Chega ao dia e nem a imigração ilegal, durante anos, ela consegue travar. Está aos piores números de sempre. Ou seja, ela era um completo cavalo de Troia, uma traidora total. E, como eu estou a dizer, quer dizer, será que é porque ela não tem a vontade? Ou será que é porque ela nunca teve a vontade? Nunca quis fazer nada? Eu acho que ela nunca quis fazer nada, mas muitos destes políticos querem e depois não fazem porque têm medo, apesar de estarem em poder, das represálias. Continuando. A única imigração que faz sentido é a que obedece às necessidades objetivas do país anfitrião. E a falácia de que somos um país de imigrantes não passa de um truque. Quer dizer, nós somos um país de imigrantes. Imigrantes 100% brancos, 100% europeus. Compara isso com o que está a acontecer. E tipo, o problema é que quando eles dizem nós somos um país de imigrantes, tecnicamente isso é verdade. E por isso muitos conservadores não conseguem rebater esse ponto. Mas tu simplesmente dizeres de imigrantes brancos, então destrói-lhes o ponto inteiro. A única coisa que eles têm de resto é chamar-te racista. Mas se o teu oponente, a única coisa que ele pode dizer é chamar-te de nomes, então tu já ganhaste o debate. E já agora, e não é verdade. Nós somos um país de imigrantes. Mesmo se isso fosse verdade, o que não é, estes imigrantes durante séculos eram de que raça, de que povo, mais melhor dito, de que povo é que eram? Eram quase todos europeus. E os poucos que não eram tipo uma fração minúscula da população. Eles gostam de apontar, aquele preto que foi guerreiro pelo exército, pelas forças armadas. Ele é a exceção, não a regra. O Afonso a dizer, no outro dia fui ao Colômbia e quase todas as negras e árabes estavam grávidas com os carrinhos de bebê. É cultural e Portugal tem no máximo 10 anos para reverter isso ou acabou-se. Mas a coisa boa é que, e isto está provado em qualquer país, em qualquer país do primeiro mundo que estes imigrantes chegam, a primeira geração que chega cá, sim, são muito férteis, têm muitos bebés, mas a segunda e terceira geração, eles assemelham-se muito mais à nossa quantidade de natalidade. Tipo, tu vês, por exemplo, negros na América, eles têm... Quando eles chegam como escravos ou assim, sim, eles têm bebés, mas olha para como é que eles estão agora. Eles são 13% da população e ficam lá. Apesar de africanos na África terem 10 bebés quando chegam a qualquer país. Porquê? Por causa daquela regulação de que eu estou a falar. Ao longo das gerações eles começam... E já agora é um processo muito rápido. Em uma ou duas gerações eles têm muito perto a taxa de natalidade que brancos têm. Mesma coisa com indostânicos, mesma coisa com árabes.
tu vês, como tu dizes, estes imigrantes do terceiro mundo, muitos deles engravidam, mal estão cá e têm os 10 bebés e sei lá mais o quê. Mas os seus filhos daqui a 20 anos vão ser muito diferentes. Não é que tipo cada um agora tem 10 e depois cada um desses vai ter mais 10. Por acaso, não é assim. É muito, podes dizer, melhor o facto de não se estarem a reproduzir. É uma situação muito melhor do que pensas. Nós não temos 10 anos, por acaso temos mais. O único problema é mesmo parar a imigração, é desligar a torneira. Porque se nós porque muita gente diz, mesmo se pararmos a imigração, eles reproduzem-se como coelhos, por isso está tudo acabado se não os deportarmos. Isso não é verdade. Desde que acabamos com a imigração, em 20 anos a população deles irá estabilizar-se e eles vão ser, de acordo com quantos é que conseguiram emigrar para cá antes de fecharmos a torneira, vão ser alguma grande percentagem da população, se calhar, e isso tem certos problemas, como nós vemos com a sociedade multirracial que a América é, mas não é tipo... Nós fechamos a torneira e a água reproduz-se e eventualmente há mais... ou não, o azeite reproduz, podes dizer, e de repente há mais água do que azeite em 10 anos. Não, por acaso não é assim que funciona, felizmente. A Paula Almeida a dizer, a lei de 2017 é muito mais permissiva que restritiva. É fácil ir para o Martim Muniz identificar milhares de imigrantes ilegais. É quase impossível perseguir os responsáveis pela formulação daquela lei. Porque são os políticos, é claro. Quem é que faz as leis? Os governos, os políticos que eram advogados? Exatamente. Aquela lei não foi inocente. Os que a fizeram alegam agora que foi utilizada ilegalmente. Não aconteceu nada que não tivessem programado previamente. O que eles não contavam foi com 2 jovens que fizeram uma manifestação anti-imigração no Martim Muniz. Verdade. Muito verdade, Paulo Almeida. Está tudo dito e dizido, diz o Francisco Castro. Eu queria tanto votar com a minha forca. Ok, chill. E aqueles que são oprimidos, suprimidos e maltratados, os nativos, os habitantes naturais do país. Bora não nos esquecermos de que os maiores perdedores nessa situação somos nós. Porque muitas das pessoas dizem, estas redes de tráfico ilegal, quem são estes redes de tráfico humano e o que quer que seja, quem são os mais afetados? São os próprios imigrantes. O que? As pessoas que pagaram para serem traficadas. É claro que não são os imigrantes que, da sua própria vontade, pagaram para que isto acontecesse. Muitos deles preferem ser escravos no nosso país do que viverem livremente no país deles. Outra vez, tipo, eles não são os anjinhos sem culpa que muitos pensam que são. Francisco Castro a dizer, cortem os subsídios ou vão embora. Isso também é muito verdade. Nós temos um sistema inteiro criado para suportar estas pessoas todas. Se nós cortássemos tudo, iria afetar alguns portugueses que precisam dos rendimentos, é claro, mas observa, mal estas pessoas não têm os seus milhares de euros todos os meses dos nossos impostos, tipo, desaparecem todos como tipo, aves num pássaro... Pássaros numa árvore, atiras tipo uma pedra ou abanas a árvore, ou faz um barulho muito grande, desaparecem todas, de uma maneira tiras o subsídio e abandonam todos Portugal. E é claro, isso tornaria o problema de outros, tipo, isso simplesmente transferia o problema para outros países, porque eles não vão fugir de volta para a Índia, vão fugir para a Espanha, para a Alemanha, para a França. Agora, e isso não seria uma coisa boa, é claro, mas pelo menos já não seria nosso problema. Se calhar é mais acertado perguntar qual é o caráter do fazedor da lei da imigração de 2017. Precisamos do Ventura no governo urgentemente. Verdade. Os SUS enforçam estas leis estúpidas, malignas, injustas, cruéis, insanas e masoquistas cegamente sem questionar nada. Isso também é verdade. Tipo, tu falas com uns esquerdistas sobre isto, tipo, não achas que é um bocado mau estar 3%... Estar o que vale 3% da população de Portugal a entrar sem quaisquer cheques, sem background checks, sem quaisquer entrevistas, sem nada, e de um dia para o outro estas pessoas tornam-se peritos de imigração e dizem, não, por acaso não há muito problema, essas pessoas são todas seguras, tu és racista por questionar, blá blá blá. De acordo com esta estatística, eles por acaso ajudam na segurança social. Ok, também ajudam nos ataques terroristas, nunca pensaste nisso? Offset a todos os shots aqui presentes, total shot victory, verdade, Snid? O Snid a dizer, não sei se são 3 milhões, mas 1.5 milhões quase certeza que são, verdade. Paulo Almeida a dizer, coitado do professor, cada vez que alegava em favor dos Estados Unidos, em vez de os proteger, revelava um pouco mais as suas vergonhas políticas, os seus crimes políticos. Ainda tenho de ver essa live ao Alex. Tens de ver, tens. O senhor a dizer, morada é exposta, passa a receber cartas de amor de e-girls do Twitter português. Verdade.
Parece-me que agora, neste momento, alguém está a ficar com o ar-condicionado estragado. Eu não estou com muito calor. Deve ser na cave daquela casa que o gás esconde as suas fofinhas. Yeah. O Senhor a dizer, honestamente já tive de dar unfollow de certas contas tugas do Twitter que não paravam de retweetar e-girls que não poluem a minha timeline. Exatamente! Era exatamente isso. Eu já tive de fazer exatamente isso. Já tive de... já tive de dar unfollow ou até mute a certas pessoas que continuavam a spamar-me com gajas. Tipo, eu fui para o Twitter para ver gajas. Muito obrigado. Eu fui para uma plataforma onde há liberdade de expressão para obter o conteúdo que eu consigo obter em todas as outras plataformas. Muito obrigado. Bronco. A sério, estes coomers. O Costa tem a faca e o queijo na mão. Yep. Podemos fazer uma manifestação à porta do Costa e servir uns cocktails. Fica para a próxima manifestação. Próxima, porque já temos uma marcada. O Costa tem a mania que é indiano, vontade de lhe dar um par de... ok, não vamos aí tão longe. Mas eu aceito o sentimento. Boas, Gazu, já viste que o Afonso Gonçalves anunciou uma manifestação? Sim, claro. Então, eu estou em... Apesar de não ter muito tempo para estar a ajudá-lo com isso, sim, é claro que tenho visto isso, tenho estado a trabalhar com isso. Outra vez, não a trabalhar muito porque estou bastante ocupado, mas tenho estado, sim. Vai ser à porta do CEF, e quando eu digo CEF, existem muitos CEFs em Lisboa, por isso eu não posso especificar qual, não sei aqui. Mas vamos estar a manifestar-nos no sábado. Não sei se a hora já foi anunciada. Tenho aqui onde é que está. Está aqui. Não há Portugal B, manifestação contra a legalização de 170 mil imigrantes por Portugal dos portugueses. CEF, Avenida António Augustos de Aguiar, sábado 29 de julho, 18h30. Exatamente. É essa a manifestação. Por isso, eu peço às pessoas para virem, claro, porque eu vou estar lá. Mas ok, já está a ficar um bocado tarde, podemos passar à frente. Estou aqui quase a acabar a ler as coisas. Astronauta a dizer, já agora, ao certo astronauta, Gazur, já viste o livro A Estranha Morte da Europa? Não, mas já li o Death of the West, o Morte do Ocidente, que eu diria que é bastante semelhante, se eu tivesse a adivinhar pelo título. A esquerda e a direita são asas da mesma ave, op controlada, isso é um bocadinho verdade. Fazemos umas pinatas. O Senida a dizer, no mínimo, atrasam o declínio demográfico com uns 20, 30 anos. Estás a falar sobre a taxa de natalidade, sim. Muitos indianos, paquistaneses com as suas lojinhas com 4 metros quadrados e 50 empregados. Moai, Hot Beverage, exatamente. E é tipo, quer dizer, toda a gente sabe o que é que está ali a acontecer. Toda a gente com olhos que passa por ali sabe que aquela loja não tem 50 empregados. E se têm empregados, quer dizer, estão a ser rodados a cada semana, é um novo. Todos nós sabemos o que é que está ali a acontecer. Todos nós sabemos quais as leis que estão a ser abusadas, quem é que está a abusar as leis, porque é que estão a abusar as leis e o que é que tem de ser feito para os parar de abusar. Mas ninguém quer falar, ninguém quer dizer nada, porque isso seria racista. Ok, então eu irei falar, eu irei dizer alguma coisa. Eu e outros, é claro, mas este é o meu programa, por isso estou a falar de mim. Eu irei ser a voz das pessoas que não têm voz. O Compilation Hub a dizer, imagina, não ironicamente, achar que as coisas podem ficar pior do que já estão. Acredita, podem ficar muito pior. Assim a dizer, pesquisa David Coleman, Professor of Demography, University of Oxford. Ele falava disso em vários artigos, foram todos removidos de sites académicos. Results indicate that population aging can be offset by immigration, but only to a limited extent. Another factor that must also be considered is that immigrants also become older, which means that immigration must increase as an increasing rate if it is to compensate for population aging. Verdade, nem sequer é uma solução para o problema que eles criam. Paulo Almeida a dizer, é optar ou dinheiro para o imigrante ou dinheiro para a cidadão nacional. Principalmente vantagens fiscais, outras diretamente ligadas ao incentivar a natalidade do cidadão natural português. Sim. Vi as visitas a dizer, se o Ventura subir para receber os etíopes judeus não gratos de Israel. What? Deixa eu dizer. A maior parte dos indostânicos são gentes de bem.
mais ou menos. Paulo Almeida a dizer, os etíopes estão a sofrer uma grave crise suscitada pela seca depois do período da guerra que lhes destruiu as culturas agora à fome. The Aging Population by Tommy Bagginson and Kirk Scott. Ok. Está aqui o Genil a dizer, a Europa está a voltar aos tempos da Alemanha de Weimar. E todos sabemos o que é que aconteceu depois de Weimar, né? Ok, com isso tudo dito, espero que tenham gostado. Podem seguir-me subscrevendo, o botão está aí em baixo. Podem também deixar like, porque isso ajuda a live stream a ser espalhada por todos os cantos da internet, especialmente porque isso é uma grande notícia. E só quero dizer que olá ao Horencio Trabaruna, ele finalmente está aqui. Ele normalmente aparece sempre, ou quase sempre, mas agora só apareceu agora. Continuando, podem seguir-me nas redes sociais, os links estão na descrição. Já agora, eu tive de submeter uma verificação ao YouTube, mas finalmente os links na descrição agora são clicáveis, porque antes tinhas de fazer highlight, copiar no teu... tinhas de fazer highlight, copy, paste e ir ao coisa, mas agora podes ir lá, clicar mesmo. É um bocado estranho que o YouTube tem isso, mas deve ser para prevenir link spam de bots. Com isso dito, podem seguir-me no Telegram para obter update e outras coisas. Podem seguir-me no Twitter, eu estou quase a 1000 seguidores, por isso sigam-me lá. Com isso tudo dito, espero que tenham gostado. Eu faço este programa todas as segundas, às sextas, às 20 horas. Eu esqueço-me sempre da hora, não sei porquê. Segundas e sextas, 20 horas, todos os dias. Com uma nova notícia, com um novo tópico, com uma nova perspectiva que tu nunca ouviste antes. Por isso, vem cá todos os dias. É às 20 horas, por isso, enquanto estás a jantar, podes ter o computador ou até a televisão, se ligares o computador Bluetooth lá, e podes ver-me no ecrã grande. Com isso tudo dito, espero que tenham gostado. Eu chamo Alexandre Gazur e vocês estão a ver Portugal Primeiro. Tenham um bom resto da vossa noite. Adeus.